E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma matéria hoje que vai mergulhar nas polêmicas que dominam o cenário internacional, desde o debate acalorado nos Estados Unidos até as tensões crescentes envolvendo as potências das duas alianças do conflito mundial. E já adianto que tem muita reviravolta nos ataques de ontem para hoje. No centro de tudo, vamos discutir como o debate presidencial norte-americano expôs os nervos à flor da pele entre Donald Trump e Kamala Harris, com acusações e provocações que incendiaram os ânimos de quem assistia. Além disso, vamos ver como o conflito entre Rússia e Ucrânia continua a esquentar, com acusações de fornecimento de armas, manobras militares de grande escala e a intervenção de potências como China e o país de Ali Khamenei. Para quem está interessado em geopolítica, essa matéria vai trazer detalhes de como as tensões internacionais estão moldando o futuro do mundo, com sanções, ameaças e possíveis novos alinhamentos entre as nações. Falaremos também sobre o papel crucial dos Estados Unidos e do Reino Unido nessas disputas, tentando manter sua influência global, ao mesmo tempo em que enfrentam a crescente aliança entre Rússia e China. E se você acha que o debate está apenas começando, prepare-se para mergulhar nas opiniões fortes de líderes mundiais que não estão medindo palavras ao defender seus interesses e atacar seus adversários. O que se segue é uma análise profunda das disputas pelo poder, onde acordos diplomáticos parecem cada vez mais distantes e o uso da força está sempre à espreita como uma solução viável para esses conflitos. Vou trazer hoje as declarações de Vladimir Putin, Kamala Harris, Donald Trump, mostrando como suas falas impactam diretamente as relações entre as potências e colocam a segurança global em risco. Inclusive, vamos falar dos 12 mil militares exterminados só na região invadida da Rússia, sem contar as tropas eliminadas dentro da Ucrânia. São informações dos jornais russos que dizem que existem soldados da OTAN infiltrados, não oficialmente, mas isso o mundo inteiro já está sabendo. Do outro lado, a Ucrânia fala em mais de 500 mil de exterminados do lado russo desde 2022. Aliás, você acredita nos números fornecidos por ambos os lados? Eu admito que normalmente eu divido por 2 ou 3 os números fornecidos por qualquer um dos lados, com base em números fornecidos por analistas mais neutros. Os jornais russos também falam no bombardeio das estruturas militares americanas montadas dentro da Ucrânia e até movidas para dentro da Rússia, que aparentemente foram instaladas por militares dos Estados Unidos e de outros países da OTAN diretamente em solo ucraniano. Esses militares são chamados de instrutores para não caracterizar uma escalada. Muitos deles, no decorrer do conflito, foram exterminados. Inclusive um hotel inteiro, que hospedava apenas soldados do Reino Unido, foi atingido em cheio pela Rússia meses atrás, vitimando todos os militares. A matéria também vai abordar hoje como são os bastidores do regime da Coreia do Norte, nas palavras de um ex-diplomata, e os esforços do ditador para manter o controle a todo custo. Hoje já vai dar para entender um pouco mais do tabuleiro do poder que está sendo jogado no cenário internacional e o que podemos esperar dos próximos capítulos dessa história que já cheira a muita pólvora. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vamos começar com as matérias que eu trouxe do Sky News, Al Jazeera, The Guardian, BBC, CNN e Financial Times. Depois vou terminar a matéria com notícias que saíram exclusivamente na Sputnik e RT News da Rússia. Aí você vai me falar se sentiu uma diferença de narrativa, sendo que as notícias são basicamente sobre os mesmos acontecimentos. Agora me fala se você está torcendo mais por Donald Trump ou pela Kamala Harris na disputa presidencial americana. E me fala o porquê. E me diz também se você acha que a Rússia vai conseguir atingir seus objetivos em levar os territórios conquistados até agora, pelo andar do conflito até esse exato momento. Ou me fala se você acredita que os russos não vão conseguir levar os territórios antes que um conflito mundial estoure em um futuro próximo. Agora, sobre esses números que aparecem aqui embaixo, anotem eles durante o vídeo. Eles formam uma senha de 10 dígitos que vão permitir que você resgate gratuitamente um prêmio nessa semana. Faz parte desse prêmio a participação em um bolão da Mega Sena do concurso que corre no último sábado do mês.
Quem não quiser participar, basta não anotar essa senha e pular essa parte do vídeo. Para quem quer participar, no final do vídeo eu explico como você participa da Mega anotando esses números. E respondendo a pergunta de muita gente, quem não mora no Brasil ou não é brasileiro, pode participar também. Esse é um presente meu para todo mundo do canal. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Vamos começar a matéria com o debate pela presidência dos Estados Unidos. Ontem rolou um debate que pegou fogo entre Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e Kamala Harris, do Partido Democrata. Trump saiu falando que foi o melhor debate da vida dele e que mostrou como os democratas são fracos. Kamala, por outro lado, e ao contrário do atual presidente, foi agressiva no debate, expondo mudanças no cenário político depois que Joe Biden, atual presidente, saiu da corrida eleitoral. Ela foi firme enquanto Trump mostrou irritação, principalmente nas questões polêmicas. Uma pesquisa da CNN revelou que 63% dos eleitores acham que Kamala se saiu melhor no debate. Apenas 37% disseram que Trump foi o vencedor, contrariando o que ele havia falado antes. Trump tentou ganhar força ao falar de imigração, acusando imigrantes ilegais de tomarem empregos. Esse é um tema que ele sempre puxa, mas dessa vez a estratégia não foi muito bem recebida por quem assistiu ao debate. Kamala aproveitou para atacar Trump, criticando seu relacionamento com ditadores como Kim Jong-un e Vladimir Putin. Ela diz que Trump quer ser ditador e que admira líderes que abusam do poder, como já vimos nos seus mandatos anteriores. O ex-presidente, claro, não ficou quieto. Trump rebateu dizendo que esses líderes, na verdade, têm medo dele e que isso mantém a segurança mundial. Ele até citou Viktor Orbán, da Hungria, como um líder que o respeita. Outro ponto polêmico foi quando Trump evitou responder se queria que a Ucrânia ganhasse o conflito com a Rússia. Kamala aproveitou para dizer que se Trump estivesse no poder, seria um desastre para a Ucrânia e toda a Europa Oriental. O Kremlin não curtiu nada essas trocas de farpas. O porta-voz de Putin disse que a Rússia não gostou de ver o nome do líder russo sendo usado como ferramenta na política americana e pediu para pararem de usar o nome dele nessas disputas. Trump e Kamala também discordaram em pontos como a contribuição de defesa da OTAN. Enquanto Trump quer que os países paguem mais, Kamala reforçou a importância dos Estados Unidos manterem seu papel de liderança no cenário internacional, mesmo que tenha que investir muito mais que o restante dos países da aliança. E agora, o que vocês acham dessa confusão entre Trump e Kamala e a política mundial? Vocês acham que essa briga vai influenciar a escolha do próximo presidente dos Estados Unidos? E em quem você votaria? Deixe sua opinião. Antes de falar das atualizações dos conflitos globais, vou contar rapidamente sobre o depoimento de um ex-diplomata norte-coreano chamado Ri Yul-gil. Ele desabafou sobre as duras condições de vida na Coreia do Norte, afirmando que hoje é mais difícil do que na época da ocupação japonesa. Ele destaca as dificuldades enfrentadas pelo povo sob o regime de Kim Jong-un. Ri revelou que, como conselheiro diplomático em Cuba, ganhava um salário de apenas 30 centavos de dólar na Coreia do Norte. Eu achei muito baixo, mas estava assim na matéria que eu peguei. Agora não sei se na verdade seria 30 dólares. Se alguém souber, me fala nos comentários, por favor. Bom, mesmo no exterior, os diplomatas vivem com salários extremamente baixos, sendo apelidados de mendigos de gravata. E para completar essa renda, muitos diplomatas recorrem a atividades ilegais, como o comércio de charutos de Cuba para a China. Cada remessa pode render até 20 mil dólares, algo essencial para sua sobrevivência. E caso esses diplomatas não consigam recursos extras, correm o risco de serem punidos severamente por serem pobres. Olha que loucura! Ri citou o caso de um diretor do ministério que foi executado após ser acusado de espionagem por não ter como sustentar seu estilo de vida. Ele criticou as lealdades forçadas impostas pelo regime, onde trabalhadores no exterior são obrigados a pagar taxas anuais ao governo, muitas vezes recorrendo a atividades ilegais para atingir esses valores.
O ex-diplomata também comentou sobre o impacto negativo dos testes nucleares e de mísseis. No início geraram muito orgulho, mas logo o povo percebeu que os recursos eram desviados para esses projetos, prejudicando a economia do país e fazendo com que o povo sofresse com a fome. Ri também expressou seu desgosto pelas operações com balões de lixo enviados para a Coreia do Sul como resposta a críticas recebidas pelo regime. Ele considerou essas ações humilhantes e sem sentido, refletindo a falta de noção do regime sobre diplomacia internacional. Ele afirmou que as declarações atribuídas a Kim Yoo-jong, irmã de Kim Jong-un, são apenas uma fachada. Segundo ele, Kim Yoo-jong apenas empresta seu nome, mas todas as decisões vêm diretamente do líder supremo do país. Por fim, Ri falou sobre seu desejo de ver a reunificação da Coreia, sonhando em um dia voltar ao seu país natal e apresentar tecnologias e cultura avançadas para transformar a sociedade norte-coreana, hoje tão isolada. O que você acha sobre a vida difícil que os diplomatas e o povo norte-coreano enfrentam sob o regime de Kim Jong-un e a esperança de uma possível reunificação entre as Coreias? Acha que essa união ainda pode acontecer? Ou o ditador vai explodir tudo antes de ser deposto? E agora, vamos aos conflitos pelo mundo. A relação entre o país de Ali Khamenei, a Rússia e o Ocidente está tensa, e a última notícia só complicou mais ainda. O governo do Reino Unido chamou o diplomata iraniano para discutir a transferência de mísseis balísticos para a Rússia. O Reino Unido deixou claro que qualquer movimentação de mísseis para Putin seria uma grande ameaça e geraria uma resposta forte. O clima de tensão entre a OTAN e os iranianos aumentou mais. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores iraniano foi às redes sociais e negou que seu país tenha enviado mísseis para a Rússia. Ele afirma que as sanções impostas não resolverão os problemas. Segundo ele, as potências ocidentais, como Estados Unidos e Reino Unido, estão tomando decisões com base em inteligência errada. Ele diz que o seu país não entregou mísseis balísticos para a Rússia e que as sanções só pioram a situação. Do lado da Rússia, o governo também negou as acusações feitas pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, de que havia recebido mísseis do país de Ali Khamenei. Isso só alimenta a polêmica internacional. E a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que em caso de agressão, a Rússia e a China podem unir forças e derrotar o Ocidente. Essa aliança, pelo seu poder e falta de temor, preocupa muitos países no cenário internacional. No mês de maio, o presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping concordaram em aprofundar sua parceria estratégica, levando as relações entre os dois países a um novo nível de cooperação global. E para reforçar essa aliança, a China confirmou que participaria de manobras navais em conjunto com a Rússia. As duas nações pretendem realizar manobras militares em larga escala no Oceano Pacífico. Além disso, o míssil iraniano Fateh-360 está no centro da discussão. Esse míssil de curto alcance foi relatado como parte de um carregamento enviado para a Rússia, mas tanto o país de Ali Khamenei quanto a Rússia negam a entrega desses armamentos. O que você acha dessa possível transferência de mísseis entre os iranianos e os russos? Será que esses países estão aumentando as tensões internacionais ou é apenas um direito que a Rússia tem, já que a OTAN abastece a Ucrânia? Comenta aí o que você pensa sobre essa situação. Nas últimas horas, surgiram evidências de um suposto navio russo transportando mísseis balísticos iranianos. Imagens de satélite mostram o navio em um porto no sul da Rússia. De acordo com fontes ucranianas, o navio chamado Port Olha 3 carregou 225 mísseis de curto alcance que teriam sido entregues na Rússia através do Mar Cáspio para o uso no conflito com a Ucrânia. As imagens de satélite foram capturadas no porto russo de Olha. O mesmo navio havia estado no porto iraniano de Amirabad poucos dias antes, o que levantou ainda mais suspeitas. O destino exato desses mísseis permanece desconhecido, mas relatos indicam que foram transferidos para um trem de carga russo. Isso aumenta ainda mais as especulações sobre o envolvimento do país de Ali Khamenei no apoio à Rússia. Autoridades russas, incluindo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmam que muitos desses relatórios não são precisos. O Kremlin continua a negar qualquer envolvimento de mísseis iranianos no conflito ucraniano.
A Ucrânia, por sua vez, pediu ao Reino Unido mais apoio com armas de longo alcance, afirmando que ataques contra a Rússia ajudariam a garantir a segurança dos seus civis. A expectativa ucraniana é de conseguir atingir o Kremlin e acabar com a moral do governo russo. Isso se não conseguir exterminar Putin lá dentro. O primeiro-ministro da Ucrânia acredita que, com a ajuda do Reino Unido, o país poderia ter sucesso em atingir alvos militares russos antes que as armas iranianas sejam usadas contra civis ucranianos. E as acusações de Antony Blinken de que o país de Ali Khamenei forneceu mísseis à Rússia surgiram em meio a esses pedidos da Ucrânia. Segundo ele, os mísseis FAT-360 poderiam estar em solo russo, aumentando a gravidade do conflito. Como eu disse, autoridades russas e iranianas negam essas acusações, mas a Ucrânia e seus aliados no Ocidente continuam a pressionar por mais sanções e ajuda militar, preocupados com as possíveis consequências dessa suposta aliança. Você acha que a Ucrânia está certa em pedir a liberação para um ataque direto ao Kremlin ou a alvos militares importantes com uso de mísseis de longo alcance? Será que essa liberação faria com que ataques nucleares seriam usados como resposta? Ou acredita que Putin não tem essa coragem? Outro ponto que chamou a atenção recentemente foi o aumento das sanções impostas pelo Reino Unido a navios russos. 10 embarcações da chamada Frota Sombra da Rússia foram sancionadas por transportar petróleo ilegalmente. Esses navios estão sendo usados pela Rússia para burlar o embargo ocidental ao petróleo russo, o que gera mais sanções e restrições. O Reino Unido quer enfraquecer essa importante fonte de receita para o governo de Putin. O governo britânico acredita que esses navios, que transportam petróleo ao redor do mundo, são essenciais para financiar o exército russo e o conflito que continua a destruir cidades e vidas na Ucrânia. David Lammy, secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, afirmou que as ações contra a frota russa são uma tentativa de desestabilizar o sistema econômico que financia o exército de Putin e seus planos militares. O Kremlin reagiu afirmando que tomaria uma resposta apropriada caso os Estados Unidos permitissem que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance para atingir a Rússia. A tensão só aumenta entre as potências dos dois lados. No mês passado, os Estados Unidos forneceram um pequeno lote de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, com alcance de cerca de centenas de quilômetros. Isso gerou mais incertezas no conflito. Muitos analistas internacionais acreditam que as próximas semanas serão decisivas para a definição dos rumos dessa crise, com a possibilidade de novos armamentos e alianças surgirem no cenário global, antes que a guerra mundial estoure. Será que as sanções impostas pelo Ocidente estão ajudando a frear o conflito na Ucrânia ou só estão prolongando o sofrimento, sendo que o certo seria a liberação de ataques diretos ao Kremlin para colocar Putin no lugar dele? Deixe sua opinião aqui nos comentários. A partir de agora, vou passar as notícias com base exclusivamente no Sputnik e RT News da Rússia. E vocês me falam se as notícias destoam muito do que sai no Ocidente, beleza? Segundo esses dois jornais, nos últimos meses, a situação entre Rússia e Ucrânia tem ficado cada vez mais tensa. O Ministério da Defesa da Rússia informou que mais de 12 mil soldados ucranianos, com soldados da OTAN e do Ocidente em geral infiltrados, foram exterminados na região de Kursk numa operação militar pesada. Além dos soldados vitimados, a Ucrânia também perdeu 96 tanques, 42 veículos de combate de infantaria e outros equipamentos militares. Isso tudo em uma série de operações realizadas na área da fronteira. Só nas últimas 24 horas, a Ucrânia perdeu cerca de 350 soldados e 13 peças de equipamento militar, segundo o Ministério da Defesa russo. As perdas incluem 3 tanques, o que representa um duro golpe para as forças ucranianas. A Rússia também afirmou que repeliu um contra-ataque ucraniano na região de Kursk. Durante esse confronto, a Ucrânia perdeu cerca de 30 soldados e 2 tanques. 10 soldados ucranianos foram feitos prisioneiros, de acordo com um relatório russo. O confronto entre Rússia e Ucrânia, que muitos acreditavam que seria rápido, continua a se arrastar. Os russos têm utilizado estratégias complexas e continuam a proteger suas áreas fronteiriças, como mostram as operações em Kursk. Enquanto isso, do outro lado do mundo, os Estados Unidos seguem ignorando os interesses da Rússia desde a queda da União Soviética.
Segundo especialistas, os Estados Unidos nunca reconheceram de verdade o direito da Rússia de existir como nação independente. Ainda segundo esses dois jornais, a OTAN, que por décadas focava suas operações na União Soviética, mudou seu alvo rapidamente para a Rússia, após o colapso soviético. A expansão da OTAN até as fronteiras russas é vista por muitos como um sinal de que os Estados Unidos e seus aliados nunca buscaram a paz. O professor Nikolai Petro, da Universidade em Rhode Island, acredita que essa postura dos Estados Unidos empurrou a Rússia para uma resposta violenta. Ele afirma que a falta de respeito ao direito de existência da Rússia é o maior erro da política externa americana pós-Guerra Fria. Segundo as matérias do Sputnik da RT News, enquanto a Rússia luta para proteger seus interesses, quem mais se beneficia com esse conflito são as elites dos Estados Unidos e do Reino Unido, que lucram com os intermináveis contratos militares. Já o povo americano vê pouco ou nenhum benefício disso tudo. O que você acha de toda essa situação relatada pelos jornais russos? Você acredita que os Estados Unidos e seus aliados estão mesmo ignorando os interesses legítimos da Rússia, como sugerem alguns especialistas? Continuando com as notícias do Sputnik e RT News, no meio de tudo isso, a Rússia deu início à maior manobra naval da sua história recente. O Ocean 2024 começou simultaneamente no Pacífico, Ártico, Mediterrâneo, Cáspio e Báltico, com mais de 400 navios e submarinos envolvidos. O objetivo das manobras é sacramentar a prontidão de combate da Marinha e da Força Aérea Russa e Chinesa, além de verificar as operações entre os diferentes ramos das Forças Armadas. Mais de 90 mil militares estão participando dessas manobras estratégicas. Vladimir Putin anunciou que esses exercícios são uma preparação para o possível conflito mundial que está para começar. A experiência adquirida no conflito atual com a Ucrânia está sendo aproveitada para aumentar a eficiência das forças russas. A China está participando com 4 navios e 15 aeronaves da Marinha Chinesa. Essa cooperação militar entre Rússia e China está se tornando cada vez mais relevante em meio às crescentes tensões geopolíticas. Putin destacou a importância de fortalecer a cooperação militar com nações amigas, especialmente em um momento em que os Estados Unidos tentam manter sua dominância global a qualquer custo. A crescente presença militar dos americanos preocupa Moscou e Pequim. De acordo com Putin, os Estados Unidos estão usando a Ucrânia como uma peça estratégica para tentar derrotar a Rússia. Além disso, a presença militar americana está crescendo na Europa, no Ártico e no Pacífico, sob o pretexto de conter a Rússia e a China. Segundo os russos, Washington também está planejando enviar mísseis de médio alcance para o Pacífico Ocidental e alguns países da região, o que, segundo Putin, representa uma ameaça à segurança e estabilidade globais, provocando uma nova corrida armamentista. O presidente russo alertou que os Estados Unidos estão dispostos a fazer qualquer coisa para garantir sua posição dominante no cenário internacional. A Rússia, por sua vez, deve estar pronta para enfrentar qualquer cenário potencial que possa surgir. Putin também afirmou que as forças armadas russas devem ser capazes de defender a soberania e os interesses nacionais do país, ao mesmo tempo em que impedem qualquer agressão externa que possa ameaçar a segurança da Rússia, mesmo que armas nucleares tenham de ser usadas. O que você pensa sobre o crescente fortalecimento militar dos Estados Unidos no cenário global? Você acredita que isso pode realmente representar uma ameaça para a segurança da Rússia e de outras nações? Ainda de acordo com os jornais russos, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo mostrando a destruição de um lançador de foguetes americano operado pela Ucrânia. A operação foi realizada usando um míssil Iskander-M. O vídeo, compartilhado no canal oficial do Ministério da Defesa russo, mostra o sistema estacionado em uma estrada na região de Kherson. Poucos segundos depois, é possível ver uma enorme explosão destruindo o equipamento. Além desse ataque, o exército russo tem relatado frequentemente sobre o sucesso em destruir equipamentos militares fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia. O governo russo afirma que nenhum tipo de ajuda ocidental mudará o resultado do conflito. Em outra operação, o exército russo destruiu um veículo de combate Bradley fabricado nos Estados Unidos. Ele estava na região de Kharkov, na Ucrânia.
A Rússia adverte que qualquer arma enviada para a Ucrânia será destruída durante o conflito. E enquanto as operações militares continuam, uma informação curiosa. 2 colombianos presos na Rússia falaram sobre suas experiências como mercenários lutando pela Ucrânia. Eles revelaram que as promessas de pagamento feitas pelo governo ucraniano não foram cumpridas, da mesma forma que aconteceu com os cubanos lutando pela Rússia. Agora me fala se você está torcendo mais por Donald Trump ou pela Kamala Harris na disputa presidencial americana. E me fala o porquê. E me diz também se você acha que a Rússia vai conseguir atingir seus objetivos em levar os territórios conquistados até agora, pelo andar do conflito até esse exato momento. Ou me fala se você acredita que os russos não vão conseguir levar os territórios antes que um conflito mundial estoure em um futuro próximo. Esse é o bolão que vamos participar juntos no último sábado do mês que esse vídeo foi publicado. Esses são os números. É um bolão muito legal, pois se fizermos os 6 números na horizontal, vertical ou diagonal, quer dizer que ganhamos alguma coisa. Para ter direito à sua cota, o primeiro passo é ser inscrito, dar like nesse vídeo e anotar todos esses números que estão aparecendo embaixo da tela. O segundo passo é enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 11 95325 5746, com a sequência anotada. Cada pessoa tem direito a uma cota do bolão para cada vídeo assistido. Cada vídeo possui uma sequência diferente de números, então todo vídeo que eu lançar, você poderá anotar a nova sequência e enviar pelo WhatsApp para resgatar a sua cota. Para quem quiser mais cotas, nós estamos dando uma cota do bolão a cada R$5 doados para o meu Pix. A chave Pix é o meu e-mail, gustavo@delfiore.com.br. Nesse caso, para pegar suas cotas através da doação, basta enviar o comprovante do Pix para o mesmo número de WhatsApp, que é o 11 95325 5746. Lembrando que a cada R$5 você leva uma cota. Ou seja, se enviar R$10, você vai levar 2 cotas. Se enviar R$50, você fica com 10 cotas e assim por diante. E por que é interessante ter várias cotas? Justamente porque o bolão é dividido entre todas as cotas doadas. Por exemplo, se foram doadas 1.000 cotas aos inscritos, e supondo que o prêmio foi de 80 milhões de reais, cada cota vai ter direito a 80 mil reais. Se você tiver 10 cotas, nesse caso você leva 800 mil reais, e assim por diante. Então aproveita, resgate todas as cotas a partir de hoje ou faça sua doação para acumular mais cotas. E para participar você vai estar concordando com as normas do bolão que podem ser acessadas pelo link que foi colocado na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!